série aqui nessa versão, nós temos aí o teto solar panorâmico que vai ali até a parte traseira, né? Se você precisar abrir, aí tem um botão aqui que você faz a abertura aí de forma elétrica. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Mais um comparativo muito completo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Dessa vez, trouxemos alguns carros que recentemente foram atualizados. Vou começar aqui pelo Peugeot 2008, aqui modelo 2025, que a gente inclusive tem matéria de lançamento desse produto no canal. Aqui a gente tem o 2008 na versão GT, a versão topo de linha. E o objetivo aqui é a gente mostrar aí os principais concorrentes, principalmente pelo alinhamento de proposta e preço. Para isso, eu trouxe também aqui o Chevrolet Tracker na versão RS. Só que aqui uma curiosidade, a Tracker não está na versão topo de linha, porque a versão topo de linha seria a versão Premier. A RS é uma abaixo e é a que mais se aproxima aqui do 2008 GT. Outro modelo que eu também trouxe para esse comparativo foi o Volkswagen T-Cross, modelo que também passou por uma atualização recente esse ano. E aqui nós temos a versão Comfortline, também não é a versão topo de linha. O que esses três carros têm em comum, além deles serem crossovers compactos, ainda que algumas pessoas chamem de SUV, é o fato de todos eles estarem equipados com motor 3 cilindros turbo. Mas olha, tem bastante diferença e é tudo isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Todos os carros aqui com motor 3 cilindros turbo, mas começam as diferenças. Falando primeiro aqui do Peugeot 2008. Ele tem aquela motorização T200, motorização da Stellantis que a gente já viu em carros, por exemplo, da Fiat e até mesmo da Citroën. Aqui é um motor 3 cilindros 1.0 litro com injeção direta de combustível. Curiosidade, apenas as válvulas de admissão são variáveis pelo sistema Multi-Air 3, que controla muito bem o quanto que a válvula abre, se ela abre mais ou abre menos, e também o tempo de abertura, se ela abre antes, fecha depois, então ela consegue fazer todo esse controle. Curiosidade, que aqui no caso o comando é acionado por corrente, tá? E também outro detalhe, esse motor aqui ele está sempre associado a uma transmissão CVT, ou seja, continuamente variável, que faz aí a simulação de 7 marchas. No carro da Volkswagen, uma motorização também bastante conhecida, no caso o 200 TSI. Trata-se de um motor 1.0 litros, 3 cilindros, turbo de injeção direta de combustível. Aqui nós temos duplo comando variável, variação tanto na admissão quanto na exaustão. Só que aqui o comando é acionado por correia dentada. E o detalhe também, essa motorização amplamente conhecida aí do grupo Volkswagen, então a gente conhece do T-Cross, tem também no Nivus, já tivemos no passado no Polo, tem também no Virtus, então é um motor já bastante conhecido. Ele sempre está associado aí a uma transmissão automática, no caso transmissão automática com conversor de torque de 6 marchas. E o Chevrolet Tracker? 3 cilindros turbo, mas aí começam as diferenças, porque esse motor aqui na versão RS e também na versão topo de linha Premier, ele é 1.2 litro. Se você pegar outras versões da Tracker, como por exemplo a LTZ ou a LT, aí é 1.0 litro turbo, mas aqui é 1.2 litros. Outra curiosidade, a injeção aqui é indireta, tá? É aquele bico injetor que está antes da válvula de admissão. E por falar em válvula de admissão, também temos duplo comando variável, mas também tem outra curiosidade, porque aqui o comando é acionado por correia dentada banhada em óleo, o que é bem diferente dos outros dois carros aqui. E aqui nós temos também, como acontece no carro da Volkswagen, a transmissão, né? Esse motor está sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Aqui eu já vou fazer uma pausa dramática, porque a gente já escutou bastante no mercado o pessoal reclamando dessa correia dentada banhada em óleo. Tem muito vídeo, muita gente dizendo que dá muito problema. Mas olha só, esses problemas podem estar associados a um uso
incorreto do óleo lubrificante do motor. Não estou dizendo que é exatamente isso que acontece, mas de toda forma, eu entrei em contato com a Chevrolet sobre essa questão. E eles ficaram de me dar uma resposta bastante esclarecedora sobre essa questão. Inclusive, meu objetivo é, num futuro breve, gravar um vídeo para escutar a versão da Chevrolet sobre essa questão. Portanto, é um pouco difícil a gente aqui cravar que isso é realmente um problema, porque existem muitas variáveis e a gente só pode falar alguma coisa quando a gente escuta os dois lados da história. As pessoas que reclamaram do problema, mas também o que a montadora tem a dizer. E eu vou aguardar a resposta deles antes de fazer qualquer consideração sobre essa questão. Entendidas as tecnologias, o que realmente interessa para o consumidor é o que cada conjunto desses vai entregar em matéria de performance. Então, para isso a gente precisa dos números. Começando aqui pelo carro da Peugeot, motor T200, a gente tem uma potência máxima que varia de 125 cavalos na gasolina a 130 cavalos no etanol. E o torque máximo, 20,4 kgfm nos dois combustíveis, inclusive menção ao nome do motor, T200. Porque turbo e o 200 torque máximo, 200 Nm, que equivale a 20,4 kgfm. Quando a gente vem no carro da Volkswagen, novamente, né, motor que tem menção ao torque máximo, 200 TSI. O 200, torque máximo de 200 Nm e é o mesmo torque em kgfm, 20,4 nos dois combustíveis. Mas e a potência? Aqui no carro da Volkswagen a gente tem uma potência variando de 116 cavalos na gasolina a 128 cavalos no etanol. E o detalhe aqui, o que é esse TSE, né? Turbo alimentado, o S é Stratified Injection, né, que é o sistema de injeção direta que esse motor tem aqui. E no Chevrolet Tracker, o que nós temos aqui? Bom, aí a gente não tem motor associado aí ao torque máximo, né? O motor varia de 132 cavalos na gasolina a 133 cavalos no etanol. Se a gente olhar pela potência, dos três, esse aqui é o mais potente. Mas a gente tem que lembrar do torque, né? E olha só, na gasolina, o torque máximo desse motor é 19,4 kgfm. Então, o torque máximo na gasolina é menor do que os outros dois. Mas se a gente pegar o torque máximo no etanol, aí é 21,4 kgfm, maior do que os outros dois. Se a gente olhar por aqui, fica difícil dizer qual carro que vai ter o melhor rendimento, mas dessa vez o nosso teste será conduzido com gasolina, porque é o combustível mais comumente utilizado no Brasil. E aí, vocês fazem aí uma aposta de quem vai ganhar o 0 a 100? Eu prefiro não arriscar, vou testar para a gente ter certeza. Só para dar uma apimentada nessa equação de potência, performance, torque e rendimento. A gente sabe que os motores turbo, uma das características que eles têm é entregar o torque máximo com rotação mais baixa. Então, a título de curiosidade, aqui no carro da Peugeot, o torque máximo é obtido a apenas 1.750 rotações por minuto, que é um torque bem baixo. Quando a gente pega T-Cross e Tracker, o torque máximo dos outros dois modelos é obtido a 2.000 rotações por minuto. Pode parecer que não tem muita diferença, mas tem. Quanto antes o torque máximo entra, melhor o rendimento do conjunto. Mas só isso pode definir alguma coisa? Não, tem a questão do peso dos carros também que interfere. Por isso que é difícil cravar quem vai ter o melhor desempenho. E o consumo também é outro dado importante. Nós vamos colocar todos os números aí na tela para vocês, mas dessa vez o nosso teste vai ser conduzido com gasolina, então vamos lembrar os números com gasolina aqui. Começando pelo 2008, segundo o Inmetro, esse carro é 12,3 km por litro na cidade e 13,7 km por litro na estrada. Passando aqui para o T-Cross, 11,9 km por litro na cidade e 14,1 km por litro na estrada, ou seja, o T-Cross gasta mais na cidade e menos na estrada. E o Chevrolet Tracker, né, tem um motor de cilindrada maior. Bom, pelo Inmetro, esse é o carro que mais gasta combustível, fazendo 10,4 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada. Será que vai ser isso mesmo? A gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Aqui nós temos um sistema de injeção indireto
E normalmente carros com sistema de injeção indireto, no que diz respeito à economia de combustível, são mais eficientes do que a injeção direta. Então, o que nós temos que fazer? Realmente testar os 3 carros na mesma condição para poder dizer para vocês quem gasta mais ou gasta menos. Assistências à condução. Temos receitas diferentes. Vou começar aqui pelo carro da Peugeot, que toda assistência à condução, quando você está na estrada, ela está baseada nessa câmera aqui no para-brisa. É uma câmera que entende o que está acontecendo à frente do carro. Então, ela tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Você também tem aqui o sistema de permanência de faixa, não é o de centralização. Você está na estrada dirigindo o carro, começou a sair da faixa sem dar seta, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Essa câmera também está conectada ao farol do carro. Então você tem um farol alto automático. Se não houver carro na estrada, na sua frente e na contramão, você está com o farol ligado em modo automático e está de noite, ele automaticamente comuta o farol alto quando não há nenhum veículo. Percebeu algum veículo à sua frente ou na contramão, ele desliga o farol alto. Então é um sistema de assistência à condução com algumas funções. Quando a gente vem no Chevrolet Tracker, também todo o sistema de assistência à condução na estrada está baseado na câmera aqui no para-brisa. Mas olha só, pessoal, nesse carro a gente só tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Aqui nós não temos o sistema de aviso de saída ou permanência de faixa. O que o carro faz é que lá no computador de bordo tem um menuzinho que ele também mostra ali a distância em segundos em relação ao carro da frente. Mas são somente essas as assistências que você vai ter aqui. Ah, tem farol alto automático? Não, não tem farol alto automático aqui no Chevrolet Tracker. E no carro da Volkswagen? Aí muda completamente a receita, porque se você olhar no para-brisa lá em cima, não tem câmera, mas o carro tem assistência à condução. E ela está toda aqui, ó, no símbolo da Volkswagen, na verdade atrás do símbolo. Aí existe um radar eletromagnético, ele emite ondas para frente do carro. E esse radar também tem aí o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Mas aqui você tem uma coisa que os outros dois não oferecem, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Então você tem esse recurso para usar na estrada. Entretanto, como você não tem câmera, você não vai ter o sistema de permanência ou até mesmo aviso de saída de faixa. Então você percebe aqui que as escolhas de assistência à condução são diferentes dos carros. Também temos que levar em consideração as assistências em baixa velocidade, no momento que você está fazendo aquelas manobras aí no dia a dia. E aí receitas novamente muito diferentes. Começando aqui no Peugeot 2008, esse carro vai ter 4 sensores ultrassônicos aqui na frente, no para-choque, mais 4 sensores lá na parte traseira. E tem mais um detalhe, olha só esta câmera aqui dianteira, tá vendo? Essa câmera aqui em cima do símbolo, inclusive um novo símbolo da Peugeot. Essa câmera aí é utilizada para manobras, junto com a câmera traseira. Vocês vão olhar na ficha técnica desse carro e lá vai estar escrito que ele tem um sistema de visão 360 graus. Mas normalmente, quando os carros têm esse sistema de visão, ele tem 4 câmeras. Além da dianteira e da traseira, existem câmeras que são instaladas aqui na parte de baixo dos espelhos laterais. Mas esse carro não tem câmeras aqui, é só a dianteira e traseira. Então, na prática, ele tem uma visão 180 graus aqui na frente e mais uma visão 180 graus lá atrás. Então ele não tem visão lateral? Tem, mas não é uma visão em tempo real. Então quando você está manobrando o carro, ele vai filmando por onde ele vai passando. Você está indo para frente, filma para frente. Você está dando ré, filma para trás. E aí ele pega as imagens que ele filmou e representa essas imagens na lateral do carro. É uma imagem em tempo real? Não, não é. Mas ainda assim ajuda, né? Porque você está passando ali obstáculos, o obstáculo está aqui, filmou, ele vai representar o obstáculo na lateral do carro. Tem que mostrar na prática como isso funciona para vocês entenderem. Então, quer dizer, é uma visão 360 graus? Mais ou menos, mas funciona bem e isso acaba ajudando bastante na hora de manobrar. Quando a gente vem aqui no Chevrolet Tracker, não existe sensor de estacionamento dianteiro, somente o sensor de estacionamento traseiro, e aí a Chevrolet Tracker vai ter a câmera de ré traseira.
Mas se você prestar atenção, você vai ver que aqui do lado no para-choque da Tracker, ó, tem um sensorzinho. Aqui, ó, tá vendo? Sensorzinho ultrassônico. E lá atrás também tem outro sensor. Aliás, o 2008 também tem esse sensor aqui na lateral e lá atrás também outro sensor ultrassônico. O que são esses sensores ultrassônicos? No caso desses dois carros aqui, é o sistema do ponto cego. Então eles têm LEDs nos espelhos laterais que toda vez que existem veículos na via, no ponto cego, inclusive na estrada, não só na cidade, mas também na estrada, ele indica com o LED aceso. Se você der seta para mover o carro para aquela posição naquele momento, ele pisca o LED mais forte para indicar que você tem ali o ponto cego. Então, os dois modelos têm um alerta de ponto cego, mas a Tracker só vai ter sensor de estacionamento atrás com câmera de ré atrás. E o Volkswagen T-Cross? A gente tem 4 sensores ultrassônicos no para-choque dianteiro, mais 4 no para-choque traseiro, além da câmera de ré. Esse carro não tem o sistema de ponto cego, né, que indica a presença ali no espelho lateral. Por aí você deve estar imaginando, então o carro da Volkswagen é o que tem as assistências menores. Não necessariamente, porque esse aqui é o único que tem o assistente de frenagem e manobra. Como é que é isso? Imagine que você está manobrando o carro, os sensores estão avisando você dos obstáculos tanto à frente quanto atrás, e ainda assim você continua indo em direção ao obstáculo. Nos outros dois, certamente você vai bater no obstáculo. Aqui não pode ser que não aconteça isso, porque ele tem essa frenagem automática em manobra, ele vai acionar o freio do carro, com o objetivo de evitar ou mitigar essa colisão. Então, mesmo que a colisão venha a acontecer, vai ser com muito menos força do que os outros carros que não têm esse recurso. Aí você vai estar perguntando, mas na prática como é que isso vai me ajudar? Imagine você, tem cachorro na casa, cachorro adora correr em volta do carro, ou você tem criança pequena também que às vezes passa correndo. Esse sistema, além do aviso sonoro, percebeu algum obstáculo chegando muito perto, ele aciona o freio. E isso pode evitar um acidente mais grave. O Volkswagen T-Cross tem isso de série, os outros carros não oferecem. Então aí fica aquela pergunta, qual dos 3 carros vai ter a melhor solução? O caso do carro da Peugeot vai ter aí o sensor de ponto cego, as câmeras, sensor dianteiro e traseiro. O carro da Volkswagen não tem sensor de ponto cego, mas tem a frenagem automática em manobra. Desses dois aqui, qual que você acha melhor? Deixa eu comentar aí no vídeo. Iluminação dianteira. Curiosamente, todos os carros aqui, iluminação 100% em LED. Nada é incandescente na frente desses carros. Mas tem diferença. Aqui no carro da Peugeot você pode ver que tem essa assinatura luminosa na parte de baixo, que além de assinatura de lanterna, também é a luz de rodagem diurna. O farol aqui é do tipo projetor, você tem 3 blocos aí na parte superior do farol baixo. E o farol alto fica aí na parte de baixo, tá vendo? É um bloco à parte. Você também tem aqui a luz de pisca 100% em LED. E um detalhe é que esse carro tem o ajuste de altura automático do farol. Quando você dá a partida, ele faz o check e faz o controle do ajuste de altura automaticamente. Por isso, quando você está dirigindo, se você acelera, você percebe que o farol abaixa, você freia, o farol levanta. Então ele tem essa função que acaba sendo bastante útil, além do farol alto automático. Chevrolet Tracker também tudo iluminado em LED, inclusive o farol baixo aqui é do tipo projetor. A gente também tem o farol alto em LED. Agora olha que legal, quando você dá seta nesse carro, a luz de pisca é embaixo. Mas vocês estão percebendo? Tem uma outra iluminação aí que acende no farol, aí é uma iluminação de 45 graus. Essa iluminação acende quando você está sinalizando com a seta para o lado que você vai, ou quando você vira o volante. Isso a gente vai ver aí no nosso teste prático de iluminação estática se realmente funciona. E aqui o ajuste de altura do farol existe, mas ele é feito de forma manual numa das hastes que tem ali atrás do volante. O farol do Volkswagen T-Cross também é 100% iluminado em LED, mas prestem atenção, porque aqui não temos o sistema de projetor. O que a gente tem aí é um refletor parabólico com o LED ali na parte superior. Isso que vocês estão vendo aí é o farol baixo.
Temos aí o farol alto também no refletor e a luz de pisca também em LED. Mas olha, nesse carro aqui nós não temos o ajuste de altura do facho do farol. Se você quiser regular a altura do farol, você tem que vir aqui na frente, abrir o capô, pegar a chave, fazer aquele ajuste mecânico para fazer o ajuste de altura. Então, se a gente fosse falar em matéria de análise técnica, poderíamos arriscar dizer que o farol do 2008 seria o melhor, em segundo lugar o da Tracker e em terceiro lugar o do T-Cross. Mas é para isso que a gente testa os carros, para ver se na prática acontece exatamente isso. Falando aqui de roda, pneu e sistema de freio. Curiosamente, todos os carros têm rodas em liga leve aro 17 polegadas. Pode parecer que faltou criatividade, mas não, tem diferença. Aqui no carro da Volkswagen, apesar da roda ser diamantada em 2 tons 17 polegadas, aqui a gente tem um pneu 205 de largura com perfil 55. E olha, o carro da Volkswagen tem freio a disco nas 4 rodas. Quando a gente vem no carro da Peugeot, a roda é 17, diamantada em 2 tons, tem aí um desenho bastante próprio, um pouco diferente, mas o pneu aqui é 215, então ele é 1 centímetro mais largo do que o carro da Volkswagen. E também o perfil 60, então ele tem mais banda de borracha aqui. Por aí, a gente pode dizer que é um pneu que vai conferir melhor estabilidade, porque ele é mais largo, e com a banda mais alta, ele também pode ser um pneu mais confortável, né? Ele tem mais deformação do pneu e até mesmo sofrendo um pouco menos na questão de buraco. E na Chevrolet Tracker, a roda é 17 polegadas, mas aí ó, mudou, porque aqui, pessoal, ela é totalmente pintada em preto brilhante, então ela é bem diferente dos outros dois. E as medidas de pneu? Aí nós temos um pneu também 215 de largura, entretanto o perfil é 55. Então a gente percebe que, apesar da largura ser a mesma do carro da Peugeot, você tem um perfil um pouco menor. Numa ordem crescente, a gente diria que o carro da Volkswagen com o perfil menor e o pneu mais estreito vai ser talvez o menos confortável. E aí a Tracker ficaria no meio e o Peugeot ficaria, digamos assim, na parte mais alta em matéria de conforto por causa do pneu. Mas lembra que eu falei que o carro da Volkswagen tem freio a disco nas 4 rodas? O carro da Peugeot também tem freio a disco nas 4 rodas, mas a Chevrolet Tracker é a única aqui do comparativo a usar freio a tambor na traseira. E aí o que acontece? Muita gente pergunta, o freio a tambor freia menos do que o freio a disco? E a resposta objetiva e clara é não. Ele pode frear a mesma coisa em alguns casos, dependendo da relação de peso do carro, pode até frear melhor. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você tem carros com freio a disco e você carrega os veículos e vai descer uma serra carregado e está usando toda hora o freio a disco dissipa mais calor. Já o freio a tambor dissipa menos. Então ele pode, numa situação dessas, entrar em fading. O que é o fading? Superaquecimento. E se o sistema de freio superaquece, você perde frenagem, o sistema passa a ser menos eficiente. Então o freio a tambor tem essa desvantagem. Em uso mais excessivo ou intenso, ele vai perder frenagem. Qual é a vantagem do freio a tambor? Na hora de fazer a manutenção é muito mais barata do que o disco. Então aí precisa levar em conta o que o cliente prefere em matéria de freio, né? Uma coisa que funciona melhor em situação mais difícil ou uma manutenção mais barata no caso da eventualidade de correção. E dos pneus aqui, a gente vai ter que testar para ver qual deles que tem o melhor acerto. E os números aqui para a aventura urbana dos modelos, né? Muita gente gosta de chamar isso aqui de SUV, vocês sabem que eu chamo no nosso canal aqui de crossover. Por quê? Porque eles não têm tração integral aí nas 4 rodas. Também, apesar de serem modelos mais altinhos, não dá para você encarar muito desafio no fora de estrada. Mas ainda assim, a aventura urbana, que é lombada, valeta, buraco, algumas rampas, eles se saem muito bem. E aí, quais são os números que interessam para a gente? Vamos começar aqui com o carro da Peugeot, começando pelo ângulo de entrada lá na frente. Esse carro tem um ângulo de entrada de 18,2 graus. Ângulo de saída aqui atrás,
29,7, é um bom número, né? Ângulo central, que é aquele formado entre a base da roda e o meio do carro, e a base da roda dianteira, nós temos 21,8 graus. Agora olha só, a altura em relação ao solo desse carro aqui é muito boa, 22,7 centímetros. São números generosos. Quando a gente vem aqui no Volkswagen T-Cross, ângulo de entrada, aqui o Volkswagen T-Cross tem um pouquinho melhor que o Peugeot, 20,6, ângulo de saída lá atrás, 31,5, ângulo central a Volkswagen não informa e altura em relação ao solo, 19 centímetros. Então você vê que no geral ele tem ângulos melhores, porém com uma altura em relação ao solo um pouco melhor do que o carro da Peugeot. E a Chevrolet Tracker que está lá na frente, olhando nos números oficiais, ela é que tem os números menores. Então, ângulo de entrada lá na frente, 17 graus. Ângulo de saída aqui atrás, 28 graus. Não é informado o ângulo central. E a altura em relação ao solo, 16,1 centímetros. Então, na hora da aventura urbana, lombada, valeta e buraco, eu diria que o carro da Peugeot é o que tem mais chances de ir melhor. Por quê? Por causa da altura em relação ao solo, não somente os ângulos. E a Tracker seria a pior dos três. Mas uma coisa é teoria, a outra coisa é prática, e a gente vai testar isso. Aqui na parte traseira, os três modelos contam com 4 sensores de estacionamento e mais câmera de ré. E em matéria de iluminação? Pois bem, temos 2 que têm sistema totalmente iluminado em LED e um deles que usa lâmpada incandescente. Já vamos ver quais são. E olha só, a principal diferença é que agora o Volkswagen T-Cross é o único que tem essa lanterna que une os dois elementos nas extremidades. Eu particularmente acho esse tipo de iluminação muito bom, principalmente para segurança. Porque quando você está na estrada à noite, quando o carro tem essa iluminação que vai de fora a fora, você consegue ver ele numa distância muito maior. Também em condições difíceis de rodagem, quando está chovendo, quando tem uma neblina, esse tipo de iluminação ajuda bastante. Mas agora vamos conferir os detalhes de cada uma delas. No 2008, além da lanterna em LED, tem aí a luz de freio, a luz de pisca e a luz de ré. A única coisa que esse carro não tem iluminada em LED é a luz de neblina traseira, que aí no caso ela é do tipo incandescente. No Chevrolet Tracker, a luz de lanterna em LED e luz de freio em LED. Já a luz de pisca e a luz de ré é do tipo incandescente e esse carro não tem luz traseira de neblina. No Volkswagen T-Cross, além da luz de LED na lanterna, você tem luz de freio, luz de pisca, luz de ré e até mesmo a luz de neblina, tudo em LED. Ou seja, temos aqui o melhor sistema de iluminação dos três carros. Porta-malas nesses três veículos, será que só o espaço em litros é que importa? Ou a gente tem algumas outras coisas como recursos adicionais que ajudam a organizar a bagagem? Vamos conferir agora. No Peugeot 2008, você tem aqui ou 374 litros na medição VDA, aquela que usa bloquinhos físicos, ou 419 litros na medição de litros líquidos teóricos. A gente também observa algumas coisas, como espaço aqui na lateral, para você conseguir colocar aquelas coisas que não devem ficar rolando, tem dos dois lados, mas uma coisa que falta nesse carro são aqueles ganchinhos para você prender sacolinhas de supermercado e elas não ficarem rolando. Também tem um outro detalhe. No passado, inclusive na versão elétrica, esse carro aqui já teve um porta-malas com 2 pisos. A gente consegue ver exatamente esse suporte aqui, que você conseguia colocar o piso numa posição mais elevada ou numa posição mais baixa. Mas infelizmente, esse recurso agora, o 2008, modelo 2025 a combustão, não oferece mais. No Volkswagen T-Cross nós temos um porta-malas variável, mas vamos entender os números primeiro. Você tem uma medição de 373 litros na medição VDA, variando até 420, ou, se a gente falar de litros líquidos, 414 a 469. Mas como é que o porta-malas consegue variar de tamanho? Vamos entender? A medição menor acontece com o banco traseiro nessa posição. Mas como é que você aumenta o porta-malas? Você vem aqui para rebater o banco, desce essa trava aqui nessa posição e volta o banco. Aí ele estará numa posição mais vertical, a gente consegue ver aqui a diferença.
com as duas partes na posição mais vertical, é quando você consegue ter um espaço maior no porta-malas. Agora, nesse carro aqui a gente encontra os ganchinhos nas laterais, para você prender sacolas ou bolsas. Tem dos dois lados. Isso aí é bastante útil. Uma coisa que esse carro já teve no passado e perdeu é o sistema save de porta-malas variável, né? O piso do porta-malas. Você consegue até ver aqui, ó, nesse ressalto aqui, que é onde entrava o sistema save. Infelizmente ele não tem mais. Mas esse carro também poderia ter uma tomadinha 12 volts. Olha só, tá vendo esse acabamento aqui? Em algum momento isso aí foi uma tomada 12 volts, mas agora não está disponível. Na Chevrolet Tracker a gente só conseguiu a medição em litros VDA, no caso 393 litros. Mas aí tá olhando esse porta-malas e falando, mas como assim 393 litros nesse espaço? Porque dos três carros aqui, o único com piso variável é o Chevrolet Tracker. Você consegue descer aqui o piso aproveitando melhor o espaço. Então fica assim, com a posição superior aqui, são 357 litros. E aqui embaixo são mais 36, fazendo aí o total de 393 litros. Dessa forma, você acaba tendo aqui o porta-malas mais versátil por conta do piso variável. E não é só isso. A gente também encontra aqui no Chevrolet Tracker os ganchinhos nas laterais, muito úteis para você prender sacolas e bolsas de supermercado. Então aqui a gente tem o porta-malas mais versátil. Aqui a gente vai entender a importância do porta-malas com piso variável. Olha só, quando a gente rebate o banco traseiro, você tem aqui um piso quase que plano entre o porta-malas e o encosto do banco. Então, se você tiver que colocar coisas mais pesadas, fica fácil você correr as coisas para frente e para trás, tendo tudo quase que no mesmo nível. E outra coisa, cadê o tampão que estava aqui? Está aqui debaixo, protegido, né? Então você consegue usar todo esse espaço sem ter que deixar o tampão. Olha como é que fica no Peugeot 2008, tá vendo? Forma um degrau entre o piso do porta-malas e o encosto do banco. Até dá para colocar o tampão, mas como é que você vai colocar coisas aqui em cima? A mesma coisa acontece aqui no Volkswagen T-Cross. Olha o tamanho do degrau que fica ali do banco até o piso. Então você não tem como utilizar adequadamente. Cabe destacar que quando esses carros aqui tinham o piso variável, ficava muito parecido com a solução do Chevrolet Tracker, mas infelizmente T-Cross e o 2008 não tem mais o piso variável. E o step, como é em cada um dos modelos? No Chevrolet Tracker a gente tem aquele step temporário, mais fininho, que a velocidade máxima é de 80 por hora. No Peugeot 2008, o step também é temporário, mais fininho, que tem a velocidade máxima limitada em 80 por hora. Já no carro da Volkswagen, o step aqui, pessoal, é do tipo integral. Então aqui nós temos um pneu 195/65 aro 15. Ah, mas está o adesivo aqui 80 km por hora, por quê? O adesivo está aí só por força de lei, afinal, não é um pneu exatamente igual ao pneu de rodagem. Mas o fato é que com o step integral, a dirigibilidade não é alterada e você pode sim dirigir o carro até a velocidade máxima da via brasileira, que é de 120 km por hora. Banco traseiro do Peugeot 2008 começando pela porta. Vou chamar a atenção aqui para vocês do acabamento. A gente vê que é plástico aqui, grande parte da porta é tudo plástico. Até mesmo isso aqui é um material plástico mesmo que limite carbono, com esse detalhe aqui em preto brilhante. A única parte que não é plástico é essa daqui, que você tem aqui um couro acolchoado com a costura aqui em amarelo e espaço para você guardar alguns objetos. Não é exatamente aquele espaço para você colocar garrafa ou copo. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse carro, vocês estão percebendo aqui que o vidro fica meio inclinado, tá vendo? Na maioria dos carros isso aqui é reto. Então essa parte mais alta aqui, ela vem parar quase aqui no ombro da pessoa, o que dá uma sensação às vezes um pouco claustrofóbica, porque o vidro é menor. Algumas pessoas podem se incomodar com isso. E o espaço aqui atrás, esse carro tem 2,61 m no entre-eixos. Ajustei os bancos para sentar lá na frente de forma confortável. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente um palmo fechado. A movimentação de pés aqui no máximo regular, não tem tanto espaço assim. A gente vê aqui atrás duas portas para carregamento, uma USB do tipo A e uma USB do tipo C. Só que aqui no centro, vocês estão vendo que tem aqui um túnel um pouquinho elevado, né? Então se colocar uma quinta pessoa aqui, ela não vai com tanto conforto. Nesse carro a gente tem alça de segurança aqui no teto e a luzinha de leitura aqui, tá vendo? Ó?
ela tem um sistema aí touch, né, para acender e apagar. E o detalhe é que essa posição da luz de leitura é muito boa, porque ela direciona a luz muito bem aqui para a região onde você eventualmente vai ler alguma coisa à noite. Mas o que falta nesse carro aqui é um pouquinho mais de espaço no banco traseiro. Aqui na frente, a mesma receita de acabamento da porta que a gente vê na traseira. O que acaba mudando um pouco é o espaço. Aqui você tem espaço para colocar uma garrafinha, né? Não pode ser lata porque acaba sendo inclinado, e espaço adicional para você guardar mais coisas. Também aqui onde você apoia o braço, o couro acolchoado, os detalhes aqui em preto brilhante. A gente vê que o carro tem alguns desenhos diferentes, né? Então essa parte projetada da saída de ar meio que encaixa aqui na porta, né? E você vê aqui um painel com um design bem interessante, mas plástico duro aqui também, é um material plástico. Mas uma coisa legal é essa tampa de porta-luvas. Por quê? Porque quando você abre ela não bate na perna. Então você tem aqui um porta-luvas bem profundo, tem espaço para guardar coisinhas menores, mas o principal ponto é não bater na perna na hora que abre. O banco tem aqui algumas coisas interessantes, porque ele vai mesclar couro com tecido, além da costura aqui em amarelo. E tem um design bonito, não vamos negar que o design aqui é legal. Quando a gente olha aqui o espaço entre os dois bancos, descansa-braço aqui também, couro acolchoado, levantando você tem um porta-objetos, dá para remover isso aqui que serve muito bom para moeda, né, ou coisinhas pequenas como controle remoto de garagem. E o espaço aqui, olha só, dá para guardar bastante coisa aqui dentro, né? Dois porta-copos, inclusive a chave do carro está aqui, à frente da alavanca de câmbio tem mais um porta-objetos. Uma coisa legal nesse carro aqui é este suporte, né, que serve para você colocar o smartphone, nós vamos mostrar isso, o carregador de celular por indução que é ventilado, além das duas portas USB aqui também, uma do tipo A e uma do tipo C. Você vê uma organização interessante aqui no 2008. Série aqui nessa versão nós temos aí o teto solar panorâmico que vai ali até a parte traseira, né? Mas o detalhe, esse teto solar aqui, ó, se você quiser fechar aqui, você vem na mão, tá vendo, ó, pessoal? Isso aqui corre manualmente, mas se você precisar abrir, aí tem um botão aqui que você faz a abertura aí de forma elétrica. A única coisa é que a veneziana poderia ser elétrica também, mas de toda forma não é difícil você fazer aqui a operação manualmente. Na posição do motorista, na porta você tem simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle dos espelhos e a função de rebatimento do espelho, né? Dando um toquinho aqui no comando para trás, ele faz o rebatimento. Todos os ajustes para o motorista são manuais. Então a coluna de direção você vai ter aqui, ó, profundidade, vai ter altura também. Banco do motorista você tem aqui o ajuste de altura, mas olha, o cinto de segurança é fixo. Não tem ajuste de altura. Algumas pessoas eu acho que pode se incomodar aqui com a altura do cinto de segurança. E como a gente está vendo nesse carro, uma diferença é que o volante ele tem aqui um diâmetro menor, porque é o conceito iCockpit, onde o motorista vê o painel por cima do volante do carro, que acaba sendo bem diferente dos outros modelos, né? E para fechar, a gente tem dois botõezinhos aqui. Esse aqui para você desligar o sistema de assistência à condução, né, o sistema de permanência de faixa, e esse daqui para você colocar o carro no modo esporte. Banco traseiro do T-Cross, começando pelo acabamento de porta, a gente percebe aqui que grande parte da porta é tudo plástico, né? Tem a diferença de textura, como por exemplo aqui, esse plástico aqui vai ter um outro tom em relação a esse, aqui embaixo também muda o acabamento, mas tudo plástico. O que muda mesmo é onde você apoia o braço, que aí você vai ter um couro acolchoado. Bom espaço para você guardar coisas aqui, inclusive você tem espaço para colocar aqui uma garrafinha e coisas adicionais ali, como carteiras, porta-óculos ou coisas do tipo. E o espaço aqui no banco traseiro, esse carro tem 2,65 m no entre-eixos, com os bancos de forma confortável para eu sentar lá na frente, do meu joelho ao encosto do banco, um palmo aberto, tem bastante espaço aqui. E olha que movimentação de pés generosa, dá até para cruzar as pernas aqui atrás. Isso é muito legal nesse carro. Tem mais coisa interessante, né? Saída de ar condicionado para o banco traseiro. Isso aqui ajuda e ajuda muito, né? Em locais muito quentes. Duas portas USB do tipo C para carregamentos positivos. Tem um túnel traseiro aqui, mas ele não chega a ser assim tão alto, né? Então quem vai aqui no meio não vai com tanto desconforto. Uma coisa que é legal nesse carro também é esse bolsinho aqui na parte superior, que é muito bom para você colocar smartphone. Mas olha só tem de um lado, né? Não tem do outro. Poderia ter dos dois lados. E as coisas que faltam?
não tem alça de segurança aqui no teto, nem luz para você conseguir ver algumas coisas aqui atrás, né? São coisas que a Volkswagen poderia pensar em melhorar. Banco dianteiro do T-Cross, o acabamento de porta segue quase a mesma receita da parte traseira, porque grande parte é plástico, mas aqui no meio da porta você tem um tecido com a base acolchoada, então que acaba sendo diferente. O apoio de braço aqui também é couro acolchoado. A porta tem muito espaço, né? Dá para você colocar aqui garrafinha e guardar mais umas outras coisas. Atenção que aqui dentro da porta tem um buraquinho, ó. Tô colocando minha mão, tá vendo, ó? Se você quiser, dá até para esconder uma carteira aqui nesse vão de porta, o que acaba sendo interessante. Vindo aqui para dentro, plástico na parte superior, plástico na parte inferior, mas esse aqui do meio tem um acabamento bem legal. E aqui nós temos uma peça revestida em couro, né, com a costura aqui contrastando. E o porta-luvas, na hora que você abre, ó, tá vendo? Ele bate aqui na perna, então você tem que afastar as pernas para abrir completamente. Ele não é tão grande, é um tamanho mediano. E esse espaço que sobra aqui é que no passado a central multimídia tinha alguns dispositivos que ficavam aqui, não tem mais. Mas esse espaço não é muito utilizável, porque ele é inclinado para cá. Então qualquer coisa que você colocar aqui escorre. Se você tivesse aqui uma dobrinha, ou uma beirada, ou uma base de borracha, talvez você pudesse utilizar esse espaço para colocar mais algumas coisas, né? Daria para ter uma solução um pouquinho melhor. E o banco? Forrado em couro, todo em couro, que acaba sendo bem legal. Tem aqui uns detalhes de design interessantes, essa parte superior aqui num cinza mais claro, um detalhe aqui num amarelo bem clarinho. É um banco bonito, né? Quando a gente vem aqui entre os bancos dianteiros, você tem aqui o descansa-braço acolchoado, que você pode puxar ele para frente ou ajustar ele em altura, né? Então você tem aqui algumas opções. Levantando tudo, tem um porta-objetos, dois porta-copos aqui e à frente da alavanca de câmbio é um carregador de celular por indução. Opções de carregamento, duas portas USB do tipo C e tem também mais essa porta 12 volts aqui, atendendo bem a solução para quem precisa carregar dispositivos eletrônicos. Esse carro aqui está com opcional, e o opcional é justamente esse teto panorâmico aqui, dividido em duas peças. O detalhe é que a veneziana, tá vendo só? Ela tem controle elétrico, então você não precisa usar a mão, você pode usar aqui o botãozinho aqui em cima para fazer o controle da veneziana. E a parte dianteira, também por comando elétrico, você pode abrir aqui ou fechar. São duas peças de vidro, a gente consegue ver que ele vai até a parte traseira, então quem vai lá atrás também desfruta. Mas lembrando, é um opcional. Banco do motorista aqui no T-Cross, começando aqui pela porta, que tem os controles com simples toque para abertura e fechamento nas 4 posições, e você também tem aqui o botãozinho que quando você gira, ele faz aí o rebatimento dos espelhos, né? Falando em ajustes, volante. Ajuste aqui de profundidade e altura. Banco do motorista também tem aqui ajuste manual de altura. E o cinto de segurança também tem aqui o ajuste de altura, permitindo aí uma posição bastante confortável para o motorista. Outra coisa, botão aqui do lado só tem um, que é aqui o do farol, para você poder fazer aí o acionamento das funções. Volante multifuncional, também temos aqui pedal shift atrás do volante. Banco traseiro do Chevrolet Tracker, começando pela porta. Quando a gente fala de acabamento, a gente vê que a Tracker aqui é bastante simples, né? Plástico, plástico, plástico em tudo. O que muda é que aqui nessa região a gente tem um plástico com uma textura diferente, né? Mas onde você apoia o braço aqui, plástico duro. Espaço para guardar coisas é bom. Você pode colocar aqui, por exemplo, garrafinha ou lata e espaço adicional para guardar mais coisas. Mas poderia ter algum material aqui mais suave ao toque para dar um pouco mais de sofisticação. E o espaço aqui atrás, esse carro tem 2,57 m. Tem o menor entre-eixo entre os três, mas olha só, mesmo critério do banco dianteiro, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui um pouco mais que um palmo fechado. Você vê que o T-Cross tem um pouco mais aqui, mas esse espaço é melhor que o 2008. E o espaço lá para os pés, lá embaixo. Esse carro é o melhor dos três. Olha até onde eu consigo colocar o meu pé, inclusive. Olha a facilidade que eu tenho para cruzar as pernas aqui. Então, espaço para os pés, esse carro é o melhor. Por quê? Da forma como o banco é arrumado, né? Ele é colocado mais alto, aproveitando mais o espaço superior, liberando espaço lá embaixo. Tremenda solução aqui no Chevrolet Tracker.
Outra coisa, duas portas USB do tipo A para carregamento de dispositivos. Se você tiver que guardar mais coisa aqui atrás, tem essa bolsa só do lado do passageiro. Poderia ter dos dois lados, né? Ficava melhor. Mas aqui, em relação ao T-Cross, tem alça de segurança no teto e tem essa luz aqui atrás para leitura. Porém, aqui não tem a saída de ar-condicionado aqui atrás. Se a gente for falar em matéria de espaço, aqui vai muito bem, tanto quanto o T-Cross. Lá tem a saída de ar, aqui não tem, mas certamente é melhor do que o 2008 aqui atrás. Aqui na frente do Chevrolet Tracker, grande parte da porta também é plástico duro, só que nessa região aqui você tem um material mais suave ao toque com uma textura diferente. Espaço na porta também é bom, você consegue colocar aqui garrafa ou lata e tem espaço adicional. Quando a gente vem aqui dentro, aquele mesmo material da porta também se repete em parte do painel, aí você tem plástico duro e plástico duro. E o porta-luvas, na hora que você abre, você também consegue abrir aqui sem bater nos joelhos, o que é interessante, né? O espaço aqui dos três carros, eu diria que é o intermediário, né? Então ele fica entre o T-Cross e entre o Chevrolet Tracker. A gente consegue ver que em matéria de desenho é muito bom, mas poderia ser um pouquinho melhor o acabamento. Aqui no banco dianteiro, você tem aqui um acabamento em couro, praticamente em todo branco. Praticamente, porque esse centro aqui é um tecido. Você vê aqui também alguns detalhes em vermelho. Falando aqui do console central, você tem aqui o descansa-braço, acolchoado, levantando, você tem um porta-objetos, até que é generoso. Dois porta-copos, inclusive esse espaço aqui no centro é bem legal para você colocar a chave do carro, tá vendo? Alavanca de câmbio, à frente da alavanca de câmbio o carregador de celular por indução, aí você tem uma USB do tipo A e uma tomada aqui 12 volts para carregamento de dispositivo. Tracker RS traz o teto solar panorâmico de série, inclusive com o controle da veneziana elétrico, tá vendo, ó, pessoal? E a parte dianteira do teto, ela pode ser basculada aí para fora, tá vendo? Também por comando elétrico. E o teto solar vai até ali a parte traseira, são duas peças, então quem vai lá atrás também desfruta da visão superior. Central multimídia aqui do 2008. Pois bem, tem uma tela bastante horizontal, ela é totalmente touchscreen e você tem alguns comandos principais. Aqui na parte de baixo você vai ter alguns comandos físicos, né? Então esse aqui vai ser o botão de volume, aqui do sistema de climatização e aqui os botões de menu. Então através desses três botões aqui que são touch, né? Eles não são um sistema físico, você consegue aqui acessar a home da central. Desse lado esquerdo, você vai acessar algumas funções do carro. E do lado direito, você vai acessar diretamente o sistema de ar-condicionado. Ar-condicionado que é digital e automático de simples zona. Aqui pela tela você consegue ter, por exemplo, o modo automático com baixa ventilação, ventilação normal ou ventilação mais rápida. Tudo isso mantendo a temperatura automaticamente. Você também consegue controlar manualmente a velocidade aqui, o direcionamento, tá vendo? É só você selecionar aqui para onde você quer direcionar, se é só para cima e para baixo. Você faz a combinação que você quiser. E aqui você faz o ajuste da temperatura. Aqui você tem esse botão de menu que você pode ocultar aqui a lateral. Mas o ar-condicionado também tem esses botões aqui na parte de baixo. Então você também consegue controlar aqui, por exemplo, a renovação do sistema. Você pode controlar aqui se você quer desligar o sistema de ar-condicionado, olha aí, tá vendo? Tem um botão físico para fazer o desligamento. Entrou no carro, tá muito quente, você quer resfriar o carro rapidamente, você tem esse botão que ele coloca o ar-condicionado no máximo. Tem esse daqui para desembaçar o para-brisa e esse daqui para desembaçar o vidro traseiro, né? Então, além dos controles físicos, você também consegue controlar o ar-condicionado diretamente pela tela da central multimídia. Você também consegue rapidamente alternar para a tecla Home, né? Basta apertar aqui a casinha, você vem para o menu principal da central. E aqui na tecla Home você vai ter o ar-condicionado aqui de um lado, funções da central multimídia aqui no meio e aqui a fonte de áudio que você está usando. Aqui na Home você tem um menu rápido, quando você faz o drop-down, né, de cima para baixo, você pode, por exemplo, criar perfis diferentes para que várias pessoas consigam utilizar sem ficar uma mexendo na configuração da outra. Aqui no menu de drop-down também, controlar o brilho da tela, quando você liga o farol.
Aí você pode fazer aqui o ajuste, né, de como você quer a tela, mais clara ou mais escura. Aqui você tem um menu para ver os dispositivos que estão conectados. No caso, eu já estou com o smartphone aqui conectado, inclusive com Android Auto sem fio. E por fim, esse menu de Wi-Fi aqui que você pode habilitar e desabilitar o Wi-Fi do carro, tá? Então isso aí basicamente é para você conectar a central multimídia numa rede Wi-Fi externa para você conseguir fazer aí, digamos assim, uma atualização de software. Existem alguns botões de atalho aqui. Então no caso aqui eu já estou com um smartphone conectado em Android Auto, mas olha só, se você apertar aqui a tecla Home e segurar, ele automaticamente vai para a conexão. Apertou de novo a tecla Home, ele volta para o menu da central. Se você não tiver um celular conectado, nesse momento ele vai pedir para conectar. Então apertou e segurou, ou ele vai para o aparelho conectado, ou então ele abre o menu de conexão do aparelho. Na tela Home, você tem, por exemplo, aqui o menu de configurações. Aqui ele vai abrir o menu lateral para você conseguir ver várias coisas. Então você tem ali o menu de perfil, aqui não é um menu direto. Você tem a personalização, que você consegue fazer algumas personalizações aí do display, até mesmo aqui, ó, se você quiser, a cor da tela. Você também tem a parte de conectividade. No caso, eu já estou com um equipamento pareado, que é justamente esse menu que a gente está vendo aqui. Tem a parte de sistema, onde você acerta a data e hora, as unidades do computador de bordo, unidades de temperatura aqui também, e se você quiser dar um reset na central, você faz isso por aqui, né? Eu sempre dou essa dica, que quando as centrais param de responder ou elas começam a ficar lentas, é sempre bom utilizar esse sistema de reset de central. Aqui, um ícone ou um menu dedicado para o controle de brilho, aqui para as funções de áudio. Então você pode fazer aqui o ajuste, tá vendo? Ó, som ambiente, como é que você quer aqui o equalizador do carro. Você tem aqui só 3 bandas, poderia ter mais, né? Já que uma vez que isso aqui é um sistema, digamos assim, lógico, poderia ter mais. Um menu aqui de veículo, onde você consegue fazer a parte de iluminação, inclusive ele tem aquela luz de acompanhamento, né? Que quando você desliga o carro, olha só, você pode ter aqui o tempo aqui de 15 segundos, 30 ou 60 segundos, que é aquele Follow Me Home, né? O farol alto automático você ajusta por aqui. A parte de atualizações, que você vai usar justamente aquela conexão de Wi-Fi que eu mostrei anteriormente. Você está vendo aqui, ó, serviços conectados que não aparece nada? Se você prestar atenção, você vai ver que aqui em cima tem um ícone de 3G, tá vendo? Mas aí o que acaba acontecendo? Não aparece nada aqui no menu de serviços conectados. Pessoal, oficialmente esse carro não é conectado. A gente sabe que tem outros carros da Stellantis, a exemplo da Jeep ou até mesmo da Fiat, que usa aquele aplicativo, né, o My Connect. Na Jeep chama de Venture Intelligence, na Fiat chama Connect Me. Também tem alguns carros da Ram, como a Rampage, por exemplo. Mas hoje a Peugeot faz parte da Stellantis, né? Então isso aqui é uma dica de possivelmente esse carro ser conectado no futuro, porque esse ícone aqui de 3G só aparece quando o veículo tem uma linha embarcada. Bom, eu perguntei isso para o pessoal da Peugeot, o pessoal da Peugeot deu uma desconversada, disse que esse carro aqui não é conectado. Realmente, nesse momento ele não está conectado, mas por essa indicação e por esse menu de serviços conectados, a gente pode imaginar que no futuro esse veículo venha a ter serviços de conectividade. Aqui na tecla Home também, a gente também tem aqui a lista de aplicativos que mostra de forma, digamos, mais simplificada todos aqueles outros menus, né? Você pode ir direto para a configuração de data, de mídia, de telefone, ajuda, o Android Auto, climatização e até mesmo aqui, ó, que são os sistemas de auxílio à condução. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, a câmera, tá vendo aqui, ó, alguns ajustes da câmera, como é que você quer o comportamento. E aqui também temos algumas outras funções, ó, detecção de obstáculo, sistema de frenagem automática, que inclusive você consegue configurar a sensibilidade, se você quer mais próximo, mediano ou mais distante. Eu sempre deixo distante por uma questão de segurança. E aqui ele tem um alerta de colisão frontal com a frenagem de emergência. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, controle de tração, que você vai configurar pela tela da central multimídia, sinalização da estrada, que ele consegue usar a câmera para reconhecer algumas placas.
Sistema de ponto cego, se você quer ou não o sistema de ponto cego ativo aqui no carro, e até mesmo o alerta de fadiga. Mas como vocês podem ver, apesar de todas essas assistências à condução aqui, ele não mostrou aqui o sistema de permanência de faixa. Ele tem o sistema de permanência de faixa, mas isso você usa o botão que fica aqui na lateral para poder ligar e desligar o sistema de permanência de faixa. E por fim aqui a gente tem aqui o Android Auto, né? Como eu disse, já tem um smartphone aqui conectado, então você consegue usar aí todas aquelas aplicações que o Android Auto tem. A gente tem o Maps, tem o Waze também, né? O aparelho fica conectado. E toda vez que você quer voltar a aplicação para a central multimídia é muito fácil, né? É só apertar aqui a tecla Home, ele vai lá para a central, apertou de novo aqui e segurou, ele já põe a conectividade. Mas um ponto que é muito legal nesse carro é assim, quando você usa o Android Auto sem fio ou mesmo o CarPlay, o consumo de bateria e o aumento de temperatura no seu smartphone é inevitável, porque essas aplicações elas usam, além do processamento do seu smartphone para poder dar todas essas informações, ela usa simultaneamente conexão Bluetooth e Wi-Fi. E isso faz consumir bateria e esquentar o aparelho. Mas o legal desse carro é que você tem aqui o carregador de celular por indução, que você consegue fechar, e além de manter o smartphone carregado, você também consegue resfriar o seu smartphone. E esse é um grande diferencial desse carro, né? Que além de ter a aplicação sem fio, se o seu smartphone for compatível com carregamento por indução, ele não vai perder bateria e vai se manter carregado e ainda assim não vai esquentar. Central multimídia do Chevrolet Tracker. Não tem nada de muito diferente do que normalmente a gente encontra nas centrais multimídia dos carros. Ela tem uma tela touchscreen, alguns botões físicos aqui, então você tem um botão aqui para acessar a tecla Home, mudança de faixa, a tendência chamada, volume e esse daqui para você emudecer o áudio. Essa central multimídia está integrada no sistema de climatização, então você tem um menu aqui dedicado onde você consegue ter as funções do ar-condicionado, que é digital e automático de simples zona, você consegue controlar todo o sistema de ar-condicionado aqui diretamente pela tela do multimídia, se você quiser, velocidade, temperatura, ligar e desligar, mas você também tem aqui botões físicos, então se você quiser utilizar, você pode ter aqui controle de temperatura, velocidade. Então as pessoas que têm dificuldade às vezes de usar uma tela, todos os botões físicos estão aqui, ou então você pode usar diretamente a tela, o que acaba simplificando aí bastante as coisas. O que essa central de multimídia tem de diferente é que esse carro já vem conectado, né? Então ele tem uma linha embarcada de fábrica, onde você consegue, desde que você tenha um pacote de dados contratado, distribuir internet por Wi-Fi para dispositivos que estão dentro do carro. Então você consegue criar o nome da rede, colocar o nome que você quiser, colocar a senha, e olha só, aqui no caso eu estou com 2 aparelhos conectados no Wi-Fi embarcado do carro, né? E a gente já fez matérias no passado explicando que quando você usa o Wi-Fi embarcado do carro, uma das principais vantagens em relação ao smartphone é o fato do sinal ser melhor, porque a antena desse sistema está lá em cima no teto, ligada na antena do carro. Então ela tem um ganho maior quando comparado ao seu smartphone, que a antena está atrás do aparelho. Então a estabilidade do sinal, e a gente já provou também isso no passado em outros vídeos que a gente fez, que a velocidade de internet também é melhor quando você usa a internet embarcada do carro. Aqui a gente tem a possibilidade de usar o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, né? Então eu estou aqui com o smartphone, ele não está usando nenhum fio, está usando diretamente aí o Android Auto. E aí é muito fácil você alternar entre as coisas. Apertou a tecla Home, você vai para a central multimídia, configurar as funções do carro. Apertou aqui a função Android Auto, ele vai lá para a função do Android Auto e as aplicações que a gente já conhece, facilitando bastante aqui o uso de todo o procedimento. Pela central multimídia a gente também configura algumas coisas do carro. Nesse menu de configurações aqui, ó, você voltando, você vai ter aqui hora, data, sistema, telefone conectado, tá vendo aqui, ó? A parte no que diz respeito à conectividade, você tem várias opções aqui, inclusive preferências, ó, para atualizar a central multimídia, e ele vai usar inclusive a internet do próprio carro para baixar atualizações quando elas existem em segundo plano. Também tem a opção de restaurar as configurações de fábrica, para quando a central não está respondendo ou está um pouco lenta. Aqui você tem as funções, se você quer ou não o Android Auto ativado, o Apple CarPlay. Aqui você tem, por exemplo, funções de áudio, tá vendo? Para configurar
as questões relacionadas a áudio, ajuste de som, equalizador gráfico de 3 bandas aqui para você fazer a distribuição do som do carro, ou ainda configurações do veículo, né? Então você tem aqui funções da climatização, que é aquele processo para você ter aí a ventilação mais baixa, média ou alta, isso mantendo o ar-condicionado de forma automática a partir de temperatura. Sistemas de assistência à condução estão aqui, você pode selecionar aqui se você quer desligá-la, alerta, o alerta e a frenagem, o alerta de ponto cego, os assistentes de câmera, conforto e conveniência, parte de iluminação aqui, o Follow Me Home, travamento de portas, então você tem algumas configurações aqui diretamente do veículo. Mas como a gente está vendo, ela não tem nada de muito diferente. O ponto principal aqui é a parte de internet embarcada, que acaba sendo diferente de muitos outros carros. No Volkswagen T-Cross, a central multimídia é o VW Play, que a gente já conhece de um bom tempo. É uma tela totalmente touchscreen, não existem botões físicos. E aqui nós temos também a integração da central multimídia com o sistema de climatização do carro. Então existe um menu aqui do lado, onde você acessa o ar-condicionado, que é digital e automático de simples zona. Então, você consegue controlar aqui a temperatura, consegue controlar a velocidade, direcionamento do sistema de ar, recirculação, entre outras funções. Mas, além da tela do multimídia, existe esse painel touch aqui embaixo, tá? Não é um touchscreen, não é uma tela, mas é um painel touch. Não existem botões físicos, onde você também consegue aqui fazer o controle. Então, o usuário tem a opção de usar ou o painel touch aqui da parte de baixo, ou a parte de cima integrada diretamente na tela da central multimídia. Mesmo sem botões físicos, você tem aqui o menu de Home, para você conseguir navegar facilmente entre funções de configuração aqui do carro ou até mesmo do sistema de climatização. Basta acessar o Home ali em cima. Nessa central multimídia, você está vendo aqui, ó, não tem aquela função de drop-down que a gente costuma encontrar em outras telas. O que a gente tem é botões de acesso rápido de um lado, onde você vai ter aqui a função, por exemplo, de telefone, função aqui do áudio, né, a fonte de áudio que você está utilizando. Uma coisa que é diferente nessa central é que você consegue instalar aplicativos, já vamos falar sobre isso, tem alguns como o Waze e o Spotify. Você também tem aqui desse outro lado algumas funções do carro, como aqui para acionar o sistema de sensor de estacionamento, tá vendo? Ó? Então você ativa e desativa por aqui, aqui para você desligar o sistema Start-Stop, e para abrir o porta-malas, tá vendo? Você tem uma função dedicada, além de configurações do carro. E nessa tela principal, você tem aqui alguns atalhos rápidos para as funções, integração com funções do carro. Detalhe interessante aqui, ó, parte do computador de bordo está integrado na central. Você tem autonomia, o computador de bordo desde a partida, desde o abastecimento e o longo prazo. Você também tem aqui um menu que, se tiver alguma anomalia no carro, é aqui que vai aparecer a informação. A informação de perda de pressão dos pneus não é uma medição direta, é uma medição indireta, que usa o programa de estabilidade para saber se perdeu pressão. Modos de condução, que você consegue escolher três opções pré-definidas, né? O modo econômico, o modo normal e o modo esporte, e o modo individual, que seria um modo a mais, mas aqui no caso você personaliza como você quer, né? Se você quer a transmissão normal, esporte, econômica, direção normal, esporte, tá vendo? Você consegue configurar aqui algumas funções. Você também tem a possibilidade de configurar o display à frente do motorista aqui pela tela da central multimídia, e tem algumas outras funções do carro, como o ângulo de roda, tá vendo? Você vira o volante, ele mostra aqui o quanto que o volante está virado, altitude, temperatura do óleo, combustível e aqui a temperatura do motor. Além disso, nesse último menu você tem aqui os aplicativos. Só que para você usar esses aplicativos, obrigatoriamente, o carro precisa estar conectado numa rede Wi-Fi. Então você tem que rotear a internet do seu dispositivo, ou se você tiver com o carro parado, você tem que conectar numa rede Wi-Fi física, né, uma rede Wi-Fi da sua casa, por exemplo, para poder fazer a instalação desses aplicativos. Você também precisa
tá com o aplicativo do VW Play Apps logado, a gente já mostrou isso em outros vídeos do canal, mas tem um detalhe, tá? Muito importante. Aqui no caso, eu já estou com o telefone conectado para o Android Auto, sem fio. Então o smartphone está aqui, vocês podem ver que ele não está conectado por cabo, está aqui no carregador de celular por indução, lembrando que esse carregador acaba esquentando um pouco o aparelho. E aí você tem aqui os menus do Android Auto, tá vendo? Ó, você pode ter aqui as funções que você já conhece, pode ter os aplicativos, o Waze e tudo mais. Mas assim, se eu quiser agora usar os aplicativos embarcados do carro, se eu quiser usar aqui o Waze, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o Wi-Fi está indisponível, porque eu estou usando o Android Auto. Então, se eu quiser efetivamente utilizar os aplicativos embarcados, eu vou ter que vir aqui, ligar o Wi-Fi e ao fazer isso, ele vai automaticamente desconectar o Android Auto. E aí eu vou pegar e conectar a central numa rede Wi-Fi para então utilizar os aplicativos localmente. Então aqui você tem que fazer uma escolha. Se você quiser usar o Android Auto ou o CarPlay sem fio, você não vai poder usar os aplicativos embarcados. Se você quiser usar os aplicativos embarcados, você não vai poder usar as outras duas aplicações de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E para usar esses aplicativos, obrigatoriamente, você tem que rotear a internet do seu dispositivo, uma vez que essa central não é conectada. Para o nosso comparativo não ficar tão grande, essa aqui foi a primeira parte do comparativo. Mas olha, fica atento aí no canal que o próximo vídeo que a gente vai publicar é a segunda parte. Portanto, não perde a continuação que está muito legal. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.